Olá, meu amigo, conheça hoje o livro do profeta Ageu em nossa jornada conhecendo a Bíblia. Um pequeno livro com apenas 2 capítulos, mas com grande significado. Mas ele é um livro muito rico e que ele fala de um contexto em que o povo de Israel está voltando do exílio da Babilônia, agora sob o domínio dos persas, e reconstruindo Jerusalém, reconstruindo o templo em Jerusalém. Eu indico a leitura desse livro junto com o livro de Esdras e de Neemias, porque o contexto dele é o mesmo contexto. No caso, ele é o profeta que Deus levantou naquela época, junto com o profeta Zacarias, e até seria interessante você ler ele junto com Zacarias também. Foram os profetas levantados, Ageu e Zacarias, para incentivar o povo a cumprir a obra de Deus, de reedificar o templo e depois de reconstruir a cidade de Jerusalém. Eles haviam sido levados para o cativeiro, ficaram lá uma geração. A geração que está vindo agora não é a mesma geração que foi para o cativeiro. O templo estava destruído, a cidade estava destruída, mas Deus estava cumprindo o que ele tinha profetizado através dos profetas anteriores, de Isaías, Jeremias, de todos os outros que nós lemos aqui, Oséias. Deus havia profetizado que, mesmo que o povo fosse levado ao exílio, que fazia parte do juízo de Deus, sobre aquela geração corrupta que não se arrependia, Deus teria misericórdia deles, ouviria suas orações e levaria eles de volta para sua terra. Deus os abençoaria novamente. E Deus faz isso usando os reis da época. No caso, Deus toca o coração do rei Ciro da Pérsia e Ciro coloca uma lei dizendo que é para eles voltarem e reconstruírem o templo. Eles voltam, passam 2 anos reconstruindo e depois desistem de novo. Acontecem alguns problemas com os inimigos, algumas coisas. E então é esse contexto aqui em que Ageu está falando. Ageu está falando 17 anos depois. A obra estava parada por 17 anos. E aí vem a palavra de Deus por meio de Ageu dizendo: e aí, gente, qual é que é de vocês? E aqui no contexto do Antigo Testamento, o templo era o lugar da adoração. Era onde acontecia o sacrifício. Era onde havia o culto público. Ali estava o Santo dos Santos, estava a Arca da Aliança, ficava ali. Então, não ter o templo no Antigo Testamento era a mesma coisa que você não ter a presença de Deus. Porém, aqui está falando sobre um zelo com a obra de Deus, um zelo com a presença de Deus. E esse zelo o povo não estava tendo. E Deus repreende o povo no capítulo 1, dizendo: olha, vocês estão dizendo que agora não é a hora, que ainda não chegou a hora de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, que não chegou a hora de reconstruir o templo, que vai chegar o dia. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, Deus fala: as casas de vocês, elas não estão sendo feitas? E vocês estão plantando, não estão plantando? Plantando. E vocês estão colhendo? Ah, estão colhendo, mas estão colhendo pouco, Vocês trabalham e não têm o fruto do trabalho. Sabe por que isso? Porque vocês não colocaram em primeiro lugar a minha presença. Reconstruam o templo e vocês vão ver que eu vou cumprir o que eu falei. Deus está fazendo essa promessa para eles. E Deus está sacudindo eles. Está dizendo: ei, vocês não terminaram o que vocês começaram. Eu trouxe vocês de volta. Eu toquei no coração do rei. Ele liberou tudo que tinha lá. Agora, trabalhem. Sabe, esta palavra se encaixa com aquele texto belo do Novo Testamento que diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós invertemos a ordem. A gente busca todas as demais coisas e acha que o reino de Deus vai ser acrescentado. A gente estuda, a gente trabalha, a gente cuida da nossa casa, da nossa família, a gente faz de tudo. E no final, se sobrar tempo, vai na igreja. É a mesma coisa que eles estavam fazendo. Se sobrasse tempo, quando chegasse a hora, quando Deus me chamar, sabe aquela coisa assim: ah não, se Deus me chamar, eu vou fazer a obra. Meu irmão, todo cristão é chamado por Deus para ser testemunha de Jesus Cristo. Você não precisa de um chamado especial para isso, para anunciar o evangelho, para ajudar na sua congregação. Se envolva, não precisa descer um anjo para dizer isso para você. Se envolva, todos fomos chamados. Isso fala também sobre o nosso zelo com a obra de Deus, no sentido também da manutenção da obra. Hoje em dia o templo somos nós, mas nós usamos estruturas para o culto. Nós continuamos reunindo pessoas, as igrejas continuam enviando missionários, e quando nós entendemos que nós também temos um compromisso com a obra de Deus, nós separamos uma parte. E a primeira parte, a nossa oferta, o nosso dízimo, são formas de manter a obra de Deus, de manter o reino de Deus e de entender que essa obra é importante. E Deus que me dá recursos para isso vai sustentar todo o resto. É um projeto de Deus. Coloca em primeiro lugar o reino e as demais coisas serão acrescentadas.
Quer dizer, Deus vai fazer a parte dele. Depois no capítulo 2, Deus fala sobre a glória do segundo templo. Ele também repreende a infidelidade do povo, seus pecados. Não adiantava fazer toda essa obra e ter uma vida imunda. Não adianta você querer servir a Deus e o seu coração está sujo. Limpa o teu coração. É o que Jesus diz, tem algo errado? Não adianta ir lá levar tua oferta no altar. Para um pouquinho, deixa a oferta guardadinha aqui. Limpa teu coração. Isso agrada mais a Deus do que a oferta. E no final ele faz uma promessa ao rei Zorobabel de que Deus levantaria de novo o trono de Israel. Que Deus levantaria de novo o trono de Judá. E que seria respeitado entre as nações. E essa promessa vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus é descendente desse trono. Jesus é descendente de Davi. Jesus é a raiz de Davi. Jesus é aquele que veio antes e que vem depois, mas que vai cumprir, porque nele vai chegar o reino de Deus. Deus abençoe você. Conheça mais o livro do profeta Ageu.